Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia Sagrada. Esse canal já publicou mais de 1000 vídeos. A Bíblia comentada de Gênesis a Apocalipse. O nosso canal tem 2 aninhos só, mas já tem história para contar. A gente estuda a Bíblia aqui quase que diariamente. E nós estamos seguindo esse guia aqui chamado Lição da Escola Sabatina. O autor dessa lição nós conhecemos por o nome de Giri Moscaro. Não, deixa eu ver o nome do homem aqui. Giri Moscaro foi da lição do trimestre passado. Essa lição do trimestre da primavera está sendo comentada por Barna Magyarose. O homem é professor PhD, diretor nos Institutos de Educação Adventista. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro. Nós estamos estudando a lição 6, o inimigo interno. E o verso para inculcar é: eu, o Senhor, sondo. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Jeremias capítulo 17, verso 10. Então nós já estudamos sábado, falamos domingo sobre a violação da aliança, contamos a história quando Josué fez o ataque a Jericó. A vitória foi completa, fulminante. Deus estava na frente. Logo depois, eles iam atacar uma cidadezinha chamada Ai, ou Ai. Aconteceu que Josué decidiu mandar menos soldados. Então mandou só 2-3 mil soldados. O que aconteceu? Aí se voltou contra os israelitas e por pelo menos 30 soldados mortos do exército. E aí eles foram descobrir o que aconteceu. Alguém não tinha obedecido à aliança que Deus tinha feito com o povo em Jericó. O acordo era: não pegue nada. E teve um soldado cujo nome era Acã, que se encantou com a capa Babilônia, subtraiu para si também um pouco de ouro, colocou na sua barraca e, resultado, o exército de Israel foi derrotado. Na verdade, muitas vezes, o que um membro da família, da comunidade faz, acaba interferindo no resultado geral. No final de tudo, as pessoas acabam comprometendo todo o conjunto. E foi o que aconteceu. Eles foram lá e perderam. Então Deus apontou que Acã tinha cometido um deslize. Está no capítulo anterior aí, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre as escolhas fatais. Leia Josué capítulo 7, verso 19 ao 21 e diz: responda, o que Josué pediu que Acã fizesse? Qual é o significado desse pedido? Como podemos entender a confissão dele? A princípio, diz o autor Magyarose,
A princípio, Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas em meio às suas dificuldades após deixar o Egito. Eles disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Êxodo, capítulo 16, verso 3. E Josué orou: Ah, Senhor, Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos por eles? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Josué 7:7. Josué capítulo 7, versículo 7. Logo depois, porém, Josué expressou sua grande preocupação com os danos que o nome e a reputação de Deus sofreriam com essa derrota. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isso, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué, capítulo 7, verso 9. Isso revela um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus para com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que Ele, Deus, faria pelo seu povo que obedecesse, essas pessoas também poderiam, como Raabe, por exemplo, fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas de seu povo. Por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam o Deus de Israel fraco e ineficiente. Veja lá Números, capítulo 14, verso 15 e 16. Veja também Deuteronômio, capítulo 9, verso 28. O que poderia encorajar a resistência cananita? Em outras palavras, diz o autor, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer honra e glória a Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. Leia lá Deuteronômio capítulo 4, verso 5 ao 9 e responda: qual paralelo podemos ver entre o testemunho de Israel ao mundo e o nosso como adventistas do sétimo dia? Essa pergunta é feita aos adventistas do sétimo dia. Mas eu repasso a você que não é, talvez você não seja adventista do sétimo dia, mas eu repasso para você como cristão, não é? Como a experiência de Israel pode nos dar dicas de como nós devemos ou poderíamos agir? Como a experiência do povo de Deus, o antigo Israel, pode nos dar dicas de como viver hoje como cristãos, como o novo Israel? Interessante, não é? Gente, o frio está pegando, daqui a pouco começa até a chover. Achei que ia ser um dia mais aberto e tá uma ventania aqui, viu? Ó, a folha não para, quieta. Porta de Esperança, quarta-feira, 5 de novembro. Leia, meus amigos, Josué capítulo 8, verso 1 ao 29 e responda: o que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidades? Magyarose disse assim nos comentários: a estratégia do Senhor converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o vale de Acor, que significa desgraça, em uma porta de esperança. Veja Oséias capítulo 2, verso 15. Tendo alcançado bastante autoconfiança com sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai
repetiram sua estratégia de atacar os israelitas, que fingiram recuar, agiram como se estivessem sendo derrotados. Uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora da fortaleza, os 30.000 israelitas, posicionados não muito atrás da cidade, Josué 8:4, iriam capturar a cidade vazia, ateando fogo nela. Josué capítulo 8, verso 7, deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Mesmo em um capítulo em que os aspectos militares dominam a narrativa mais do que em qualquer outro capítulo do livro, o texto destaca a verdade de que a vitória é uma dádiva do Senhor. O momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixaram a cidade e começaram a perseguir os israelitas. Essa foi a segunda vez que Deus falou em todo o capítulo, depois que ele deu a estratégia de Josué 8:2, sinalizando que ele estava supervisionando pessoalmente a batalha. Até esse momento, não sabemos o resultado da batalha. Desse ponto em diante, fica claro que o exército israelita era vitorioso. Tá caindo aqui o suporte. Eu estou nesse poste de aço. Ele é liso, né? Então o celular está escorregando. Além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, veja lá Josué capítulo 2, verso 1 ao 13, e a de Acã. Raabe levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ele tomou coisas condenadas e as escondeu de Josué. Vê os paralelos? Enquanto ela escondeu os espias de Israel, Acã escondeu as joias da face de Josué. Ela mostrou gentileza aos espias israelitas e os ajudou a garantir a vitória. Ele trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ela fez uma aliança com os israelitas que quebrou a aliança. Ele quebrou a aliança com Deus. Raabe salvou a si mesmo e sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Acã condenou a si mesmo e a sua família à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Responda: como podemos resistir à cobiça independentemente do quanto nós temos? Veja lá, Lucas capítulo 12, verso 15. Agora sim não, hoje é quinta, né? Então vamos falar de ontem ainda. Eu tô confundindo aqui, mas tudo bem, faz parte. A estratégia, a arma na mão de Josué era uma espada de forma em foice. Dessa vez não houve intervenção visível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios da primeira geração ou na recente vitória sobre Jericó. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e a obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus hoje, para o novo Israel, onde quer que vivamos ou sejam quais forem os nossos desafios. Quinta-feira, encerrando a lição da semana. Essa semana nós fizemos duas postagens, 2 vídeos. Eu estou fazendo menos vídeos para ver se as coisas melhorem aqui no canal, não é? Pouca visualização, poucos inscritos. Eu faço já um apelo: inscreva-se no canal se ainda você não fez isso. Compartilhe, alguém pode estar precisando desse conteúdo. Conquanto seja simples, é bem assertivo. Eu sei, somos um canal humilde, simples, mas a palavra transmitida aqui, ela é assertiva.
Deu gostei ou não gostei, para o YouTube tanto faz se você gostou ou não. O importante é que você se manifeste. Finalizando, quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Como estudamos na lição da semana passada, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar de seus maus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam, no fim das contas, enfrentando o juízo divino. Lembra? Deus destruiu os cananitas, não porque ele queria pôr o povo de Israel lá, mas na verdade os cananeus, eles precisavam de uma correção celestial. Então leia e responda. Leia Josué capítulo 7, versos 6 ao 9 e responda, especialmente no versículo 9. Que princípio teológico importante é encontrado nas palavras de Josué? Leia lá e volta aqui, eis a resposta do autor, Magiarose. A princípio, Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas em meio às dificuldades após deixarem o Egito. Eles disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos o pão à vontade, pois vocês não trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Êxodo 16, 3. O sino da Catedral de São João aqui em Barueri acabou de dar 9 badaladas, são 9 da manhã. É uma igreja muito bonita que tem aqui no centro da cidade. Se você um dia estiver passando por aqui, pare e venha conhecer. Tem uns sinos belíssimos ali. Meio-dia eles fazem um pampeiro. Muito gostoso. Agora, de hora em hora, eu acho que eles apitam, eles tocam quantas vezes, eu não contei. Mas você pode voltar ao vídeo e contar se deu realmente 9 badaladas. É 9 da manhã, então deve ter sido 9 badaladas. Então Josué orou, Senhor. Tá. Isso, a oração de Josué, revela um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus para com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que ele faria por seu povo, que obedecesse, elas também poderiam, como Raabe fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas de seu povo. Por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam Deus de Israel fraco e ineficiente. Veja Números capítulo 14, verso 15 e verso 16. Em outras palavras, mesmo no contexto, tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, que incluía trazer a honra e a glória a Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como é esperança para todos os povos. Deus é esperança para todos os povos. Tá bom? Muito obrigado porque você nos acompanhou. Obrigado pela fineza da sua audiência, não é? Para encerrar a lição dessa semana, eu vou ler um trechinho do livro chamado Patriarcas e Profetas, da Donna White, publicado em CPB 2022, na página 433 e 435. Ela comenta sobre o Acã. Acã reconheceu sua culpa quando era tarde demais para que a confissão o beneficiasse. Lembra como foi escolhido no arraial de Israel quem é que tinha transgredido a lei de Deus? Então foi um grande sorteio. Primeiro veio as tribos, depois veio por famílias, e aí depois nas famílias veio a pessoa, Acã. Então Acã foi executado pelo seu pecado, Acã e sua família. Mas Deus deu tempo para Acã pensar e reconsiderar. Quando ele resolveu confessar, já era tarde demais. Sabe aquela pessoa que confessa arrependimento, não por ter cometido a falta, mas por ter sido pego em falta? Estou arrependido porque você me pegou. Entende? Então nós precisamos prestar atenção
Por isso que o verso diz: Deus sonda os corações e Ele dá o pagamento individualmente e como povo a cada um. Acã tinha ouvido o anúncio de que um grande crime havia sido cometido. E não somente isso, tinha ouvido até mesmo de forma clara de que crime se tratava. No entanto, seus lábios permaneceram fechadinhos. Então começou a investigação solene e se encheu de terror ao ver sua tribo ser apontada e em seguida sua família e sua casa. Ainda assim não fez confissão alguma, até que o dedo de Deus apontou diretamente para ele. E ao apontar diretamente para ele, só aí ele confessou. Eu gostei de uma túnica egípcia, peguei para mim, achei bonita. Também peguei 1 quilo ou 2 de ouro, afinal a minha família é pobre, precisa ser sustentada. E aí ele foi lá, e aí ele confessou. Mas aí já é tarde demais, ó, tá passando aqui o carro da segurança. A cidade aqui é segura, tá vendo? Ele passou bem do ladinho aqui, agora tá indo lá. A guarda municipal da cidade. Barueri é segura porque a guarda municipal trabalha juntamente com a polícia arduamente, dia e noite, não é? Há uma grande diferença entre admitir fatos depois de terem sido provados e confessar pecados conhecidos unicamente por nós mesmos. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso o isentasse das consequências. Sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero, não houve tristeza nem pelo pecado, não houve mudança de propósito, nem aversão ao mal. Meus amigos, para a semana que vem nós vamos estudar a lição número 7, cujo título é Lealdade Suprema, Adoração a Deus em Zona de Guerra. Tá muito frio! Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas te dê paz.